Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje você vai conferir conosco a médica ginecologista do Hospital Felício Roxo, doutora Valéria Campos, fala com a gente sobre o vaginismo, uma condição que gera dor e constrangimento para muitas mulheres no momento do ato sexual. A ginecologista do Hospital Vila da Serra, doutora Júnia Chagas, tira nossas dúvidas sobre o universo das doenças que atrapalham a mulher a ter uma vida plena, uma experiência sexual plena. Claro que a gente também tem por aqui o quadro Mitos e Verdades, para, como sempre, eliminar as fake news sobre o campo da sexualidade feminina e exaltar a informação pautada pela ciência e pela medicina. As mulheres têm conquistado liberdades, mais igualdade na sociedade. Isso é fato. A gente sabe que esse processo nunca foi fácil e que, para a gente chegar até aqui, gerações e gerações de mulheres lutaram bravamente por seus direitos ao redor do mundo todo. Do alto do século XXI, ainda há muito o que conquistar e principalmente o que conscientizar, já que a gente vive rodeado pelo chamado machismo estrutural. Nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Saúde e Bem-Estar fala sobre o direito da população feminina à liberdade sexual, ao atendimento médico, ginecológico, à informação e também ao prazer. Para falar sobre isso, a gente está aqui no estúdio com a médica ginecologista do Hospital Felício Roxo, doutora Valéria Campos. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Parabéns pelo Dia da Mulher. Obrigada, muito obrigada. Aqui a gente estende a todas as mulheres, as nossas telespectadoras, os nossos cumprimentos, a nossa, principalmente, admiração. Vamos falar sobre esse tema que durante muitos anos e principalmente do ponto de vista científico, há pouco tempo era considerado um tabu. Se a gente considerar talvez algumas décadas atrás, talvez a gente não tivesse essa abordagem assim, de uma forma tão abrangente, né, doutora? É a liberdade da mulher, né? O marco foi os anos 60, quando a pílula anticoncepcional explodiu, né? Então, daí para frente, ela começou a ter um controle da sexualidade, podendo usar a sexualidade para prazer e não só para concepção, né? E daí para frente, foi evoluindo, tanto os métodos concepcionais, quanto a participação da mulher, né, na vida sexual dela, de poder opinar. E hoje em dia realmente houve uma evolução muito grande, né, de métodos de ajuda, inclusive, né, e mais liberdade para a gente poder conversar sobre esses temas, né? Pelo menos numa igualdade, numa possibilidade de igualdade, né, de gêneros, sim, né, doutora? Sim, sim. A gente gravou um programa aqui falando de algo muito interessante, um marco que talvez tenha hoje a mesma importância que a pílula anticoncepcional teve, que é o congelamento de óvulos, que define uma forma da mulher seguir a sua vida. Porque hoje a gente sabe que elas protelam um pouco a gestação e a parte profissional, elas vão trabalhar primeiro e a gestação fica um pouco mais tardia, né? E aí a gente sabe que a questão da idade, às vezes, compromete a fertilidade. Então, essa possibilidade de poder congelar os óvulos e usar numa fase que ela possa escolher o momento adequado para engravidar também realmente é marcante. Ou né? até que decida Ou não, né? exercitar a tarefa de mãe, Sim, o que também é perfeitamente possível. Né, e aceitável. E que a gente vê muito comum no consultório, né? Hoje, várias fazendo essa opção de não ter filhos mesmo. Da sua possibilidade assim, de análise, de consultório, sua vivência como profissional, como é que as mulheres têm encarado a saúde sexual atualmente? Já que a gente tem mais informação, a gente também tem mais liberdade do que antes? O que a gente observa no consultório é que assim, a queixa sexual, às vezes, era o motivo da consulta, mas assim, não era a queixa principal dela. Elas chegavam como se fosse para um exame comum, e se você não pergunta sobre a parte sexual, a queixa ia embora junto com ela. Hoje elas já chegam com demanda sexual mesmo, né? De questão de orgasmo, de ressecamento vaginal, com dor, né? O próprio vaginismo, né? Então a gente percebe isso. A parte sexual, que era uma coisa mais oculta, hoje elas chegam
e tem condições e liberdade de conversar com a gente. Porque a gente entende que essa conversa, esse diálogo, principalmente entre o casal, ele não é fluido, ainda existe muita dificuldade de falar sobre isso. Com certeza, né? Então, às vezes, ela tem o desconforto, né, no caso do vaginismo em questão aqui, e tem dificuldade de levar isso para o parceiro, que a relação não está sendo tão prazerosa como a gente esperaria, né? E aí ela vai trazer isso para o ginecologista. E é difícil também para os homens, porque é um assunto que também é tabu para nós homens, por mais que exista o senso de colaboração, mas é uma dificuldade que permeia a nossa vida como um todo. Né? Isso é muito de educação, de cultura, né? A parte de religiosidade também, né? Que a gente foi criado, que às vezes dá esse bloqueio mesmo. Né? E falando sobre isso, na sua opinião, doutora, quais são ainda os tabus que persistem, impedem as mulheres de uma relação de busca pela saúde e prazer pleno durante o desenvolvimento da sexualidade? Essa questão da educação ainda é um bloqueio. Muitas não conseguem conversar isso com o marido, é o que às vezes elas estão desconfortáveis na relação e não tem como abordar com ele. E às vezes a relação é boa, né? Casamentos saudáveis. Saudáveis, né? Ela fala, eu gosto dele, mas na hora da relação realmente... E aí essa dificuldade para conversar e tentar resolver o problema, né? Muitas vezes eles também não dão a abertura, né? De falar que o desempenho dele não está legal, que está faltando alguma coisa. Então, é essa orientação que a gente tenta dar no consultório, primeiro observando se tem alguma problema físico mesmo que possa estar trazendo o desconforto, ou então a gente tentando abordar o casal para ver onde que a gente pode estar ajudando. Exatamente, o casal, né? É uma abordagem interessante, porque para o homem, o Dr. Gerson, um grande sexólogo, Lopes, teve aqui, querido, maravilhoso, ele falou sobre essa dificuldade, a obrigação da performance, a impossibilidade do fracasso. Então, isso atrapalha muito a vida do casal, e principalmente dos homens nesse sentido, né? O homem também tem os seus fantasmas ali, que são atordoantes, né? Com certeza. E aí a gente entra exatamente no tema do nosso programa, mais especificamente falando sobre o vaginismo, condição muito comum quando a gente fala desses problemas. O que é exatamente, doutor? Vaginismo é uma contração involuntária dos músculos da pelve, dos músculos que compõem a entrada da vagina, dificultando ou impossibilitando a penetração de qualquer coisa na vagina, não é só no ato sexual. Dependendo do grau de vaginismo, ela não consegue inserir um OB, não consegue fazer exame ginecológico, não consegue fazer um toque. Então, o vaginismo é isso, é essa dificuldade de penetrar a vagina na relação ou em outras situações. E como é, primeiro, a identificação disso? Fico imaginando que no início da vida sexual isso pode parecer algo que, poxa, é que está no início, vamos ver como é que isso vai desenvolve, melhorar. vai melhorar. Eu já tive pacientes que 10 anos de casado e não conseguiu ter a primeira relação. Então, se ela tem uma aversão à possibilidade de imaginar alguma coisa penetrando a vagina. Então, essa contração, às vezes ela quer ter a relação, mas involuntariamente ela contrai músculo da vagina, músculo do abdômen, cria uma parede ali. Isso impede até o rompimento do ímen? Sim, sim. Então, tem o vaginismo primário, que é aquela que nunca teve relação. Então, ela tem um ímen íntegro, relação sexual e nenhuma penetração vaginal com qualquer outro instrumento. E o vaginismo secundário é aquela que já teve relação normal por um tempo e, de repente, ela tem esse bloqueio. E se a gente volta aqui no início do nosso programa falando sobre tabus, dificuldade de falar sobre isso, deve ser um drama muito grande para essas mulheres já em fase adulta. E depende muito do relacionamento com o parceiro, né? Porque se é um parceiro que mais agressivo e que insiste na relação, vira uma bola de neve, né? Porque ela já tem o medo da dor. Contraindo a vagina, a dor vai acontecer, né? E aí ele insiste em ter a relação, vira aquela, ela já vai na próxima relação com mais medo ainda, né? Naturalmente, sentido de prazer aí quase que inexiste. Quase zero, né? Quase zero. Mas isso não quer dizer que ela não tenha libido, que ela não tenha vontade, ou tudo fica bloqueado? Não, isso aí é normal. Ela tem vontade de ter relação, tem excitação, só no momento da penetração é que o bloqueio aparece. Tá, né? Mas não tem uma condicionante do início desse libido já está condicionado com a dor que ela vai sentir
Pode comprometer, sim, porque nas que tem o vaginismo total, essas aí realmente não tem libido, porque ela sabe, se ela tiver vontade de ter relação lá atrás, ela vai ter a dor, né? Então, uma coisa impede a outra, né? A libido vira um gatilho para a dor. Gatilho para a dor. Como é que é feito o tratamento? Tem vários níveis de tratamento. A gente sempre preconiza um tratamento multidisciplinar, hein? Com um ginecologista focado na parte de sexologia, a psicoterapia às vezes é necessária, e hoje a gente usa muito, lança mão da fisioterapia urogenital, é o que tem dado mais resultado, com exercícios de relaxamento, de introdução de instrumentos assim com calibres pequenos, e à medida que a paciente vai aceitando, o calibre do dilatador vai aumentando, sabe? Mas não existe medicamento, né? A não ser um ansiolítico, quando a gente detecta que é muito mais ansiedade, né? Mas, hoje em dia, o foco principal é a fisioterapia urogenital. Fala-se muito sobre fortalecimento de assoalho pélvico. A fisioterapia inclui isso, trabalhar essa musculatura, relaxar, fortalecer, introduzir instrumentos na vagina para ela perceber que não traz dor, né? Porque isso aí ela vai condicionando e percebendo que é possível ter a penetração sem dor. Mas do ponto de vista clínico, ele é um problema físico ou é um problema também ligado a causas emocionais? Tem as duas coisas. Tem paciente, por exemplo, que tem o ímen perfurado, que aí ela não vai conseguir enquanto a gente não perfurar esse ímen cirurgicamente. É um ímen bem resistente, que não tem orifício para passagem da menstruação. Então, esse tratamento é cirúrgico. Agora, tem casos, por exemplo, de pessoas que já sofreram abuso sexual na infância. Às vezes, elas nem lembram do abuso, mas tem o vaginismo. Ficou então, essa sequela. A sequela. Então, a gente tem que detectar o problema, né? Paciente que faz radioterapia tem uma vagina muito ressecada. Então, a gente tem que hidratar, lubrificar a vagina, porque esse ressecamento traz dor. Então, você diante do problema, você define o tratamento. E quais são outras doenças que atrapalham essa plenitude que a gente está falando aqui, a vida sexual e o do prazer da mulher? A pós-menopausa é um período que a gente vê a queixa constante de dispareunia, de vaginismo, que tudo é relativo à dor na relação. O pós-parto também, a pós-menopausa. Temos também problemas psicológicos, né? Paciente extremamente ansiosa, que tem problemas de fobia, geralmente elas têm alguma alteração emocional, tumor pélvico, septos vaginais, tudo isso são fatores que podem levar a essa dor. Infecções de abdômen, por exemplo, uma apendicite, às vezes traz um vaginismo transitório, infecção vaginal, né? E devem ter outras relações assim, como a senhora falou da lubrificação, o que atrapalha bastante. Sim. Devem ter fatores múltiplos que interferem nessa lubrificação. Sim, né? A pós-menopausa é o principal, né? Tem aquela atrofia urogenital, onde a lubrificação fica muito comprometida. Pós-parto é um período de extrema secura vaginal, 6, 7 meses pós-parto, a gente tem que ter esse cuidado de orientá-la, porque senão vai ter dor. E a dor, às vezes, pode desencadear o vaginismo daí para frente. Tem um exemplo de vaginismo secundário, né? Uso de alguma medicação, alguns anticoncepcionais trazem ressecamento vaginal, né? O Roacutan, que os dermatologistas usam muito para tratar a acne, uma das consequências é ressecamento não só da vagina, mas de mucosas em geral, né? E falando de diálogo, de parceria, né? O Dr. Gerson sempre fala que relações que não vão bem na vertical, invariavelmente também vão mal na horizontal. Né? E se a gente está falando da falta de diálogo, quando existe essa falta de lubrificação, ela pode ser associada pelo parceiro ou pela parceira como uma falta de vontade, de desejo? Sim, aí acha que está havendo traição. Na menopausa, a queixa, elas chegam muito, doutora, me ajuda a salvar meu casamento, que meu marido está querendo me largar porque ele está achando que eu estou com outra pessoa, porque eu não estou dando conta de ter relação com ele. Ele acha que eu não estou ficando excitado o suficiente na presença dele. E é uma falta de conhecimento dele, né? Absoluta falta de conhecimento, de que hoje existem remédios tópicos, né, de uso tópico para isso, né? E de entender a fisiologia da menopausa, que isso é um procedimento esperado, né? Um acontecimento esperado, na verdade, né? Que tem como ser resolvido, mas que
essa cobrança e a insistência podem piorar, né? Até mesmo a menopausa e tudo que ela envolve, hoje ela acontece com a mulher numa fase absolutamente ativa, pronta, plena. Nossas mães, quando entravam na menopausa, eram consideradas velhas, né? Hoje a gente vê mulher na menopausa, assim, em plena atividade, que vai viver muito tempo ainda, Por isso né? o diálogo é importante, né? Por isso é preciso acompanhar todas essas mudanças e entender isso ver melhor, onde que ele né? pode estar ajudando, né? Porque também, por outro lado, né, existem padrões estéticos muito extremos que vão massacrando as mulheres há muitos anos, né? E alguns ditam até mesmo sobre a aparência da vagina. Sim. Que precisa ter quase um padrão. Sim. Como é que a senhora enxerga esse boom de cirurgias que padronizam a genitália feminina? Eu não enxergo com bons olhos, sabe? Porque a gente vê que posteriormente existem algumas complicações das cirurgias. A gente fala de rejuvenescimento vaginal, ou cirurgia de estética íntima, né? Em algumas situações elas são bem indicadas, mas na maioria das vezes a gente está vendo que hoje realmente é por estética e não tem tanta indicação assim, porque tem consequências, né? Mas aí entra a informação, né? Informação sobre saúde, informação científica, porque o uso do laser, por exemplo, que pode ter uma conotação estética, ele também pode ser usado terapeuticamente, né? O laser hoje é um dos tratamentos que a gente tem para o ressecamento vaginal, para a atrofia vaginal, né? Mas tem que saber com quem se faz, as indicações, né? Porque a gente vê hoje, está abrindo laser... para o clareamento. Também pode clarear a vagina. Então, ele tem vários tipos de laser, né? Que cada um com uma indicação. Então, tem o de clarear, tem o que é para melhorar a hidratação vaginal. Então, por isso, a importância de avaliação por um especialista, né? Que conheça bem o uso do laser e as indicações para não ter complicação de usar uma indicação incorreta, né? Esses tratamentos que a gente está falando aí, que vão trazer essa plenitude sexual para a mulher, eles estão acessíveis, eles estão ficando acessíveis? Como é que a senhora enxerga o acesso deles? Ainda não é totalmente acessível, praticamente só planos de saúde não dão cobertura, então é particular, mas a gente vê que o preço particular já está caindo. Então, acho que até pela oferta maior de serviços, né? Mas ainda não é todo mundo que consegue. Porque os planos de saúde entendem como estético. Mesmo os procedimentos para tratar o vaginismo são para o plano de saúde, podem ser estéticos? Isso eu não tenho certeza para te informar, mas eu tenho quase certeza que sim. Teria que ter fazendo aí não é assim, chegar e autorizar, vai ter que fazer um relatório, vai passar na perícia. Eu acho que em algumas situações, se a gente conseguir demonstrar para o plano que realmente é o único tratamento possível, eles podem até liberar. Mas tem que ter uma judicialização sim, ali, de alguma forma não tem, é igual a gente hoje em dia autoriza automaticamente tudo. Esse é um procedimento que não é assim. No SUS também deve ter essa dificuldade. Com certeza, né? Estamos falando isso porque a gente está dando as informações, mas o acesso a elas acaba ficando difícil por vários fatores. Mas como a gente também está dizendo, quanto mais se fala, quanto mais a oferta existe, fica também mais fácil. Né? Com certeza, né? Porque, considerando que o mundo onde tem um clique de informações de fake news, mitos espalhados por aí sobre o prazer feminino, né? É muito importante a gente falar que nós temos um quadro aqui que se chama Mito ou Verdade, né? Mas fique tranquila, porque é tudo dentro da sua perspectiva de consultório, não precisa falar, olha, de acordo com os estudos. Porque a ciência, a medicina é uma ciência das verdades transitórias, né, doutora? Isso é impressionante, né? Quanta coisa que era... verdade absoluta há 10 anos atrás, hoje você olha assim, meu Deus. Né? Até a questão da maternidade que a gente falou aqui, né? Como mudou a obstetrícia, né? As práticas obstétricas, né? A perspectiva também do valor da mulher ser mãe. E também agora o valor dela decidir que também não quer ser mãe, né? Sim. Então, vamos lá. Preparada? Pode beber água? É sempre bom. Água é bom até para isso. Vamos lá. Estamos aqui com a doutora Valéria Campos, do Hospital Felício Roxo.
ginecologista, hoje Dia Internacional da Mulher, então nós temos um programa todo dedicado à plenitude feminina fantástica. E temos o Mito e Verdade também falando sobre isso. Primeira questão é essa, doutora Valéria. É mito ou verdade que a masturbação feminina é um ato que compromete a saúde? Mito? Mitão, né? A masturbação, eu até converso muito com as pacientes sobre isso, que é até uma forma, quando elas chegam com queixas sexuais, é uma forma da gente saber se a queixa é uma queixa que realmente existe, ou uma coisa orgânica, ou se é realmente problema com o parceiro, naquela relação com o parceiro. Então, se na masturbação ela atinge o orgasmo, a gente vê que as vias de resposta sexual estão funcionando, né? E é uma forma até, muitos relatos de relaxamento, de autoconhecimento. Então, masturbação não faz mal à saúde. De novo, citando o Dr. Gerson, ele também fala que o homem precisa entender a forma como a mulher vai atingir o orgasmo. Sim. Pode ser algo que talvez ela precise ali de uma manipulação e não tem nada a ver com ele. Não, é dela, né? É a forma delas conseguir. O Dr. Gerson falou que um casal que se separou por causa disso. Porque eles marido, não gostam, né? O marido achava que ele não estava proporcionando o prazer que ele obrigatoriamente teria que dar. É complicado, né? Mas a maioria, eu acho que dos maridos tem essa percepção. E aí muitas se inibem mesmo de fazer o ato masturbatório na frente do marido, com medo até de ofendê-lo mesmo, né? Então, às vezes, o orgasmo não é alcançado e encerra-se a relação por conta disso, né? A outra pergunta tem relação com isso também. O orgasmo feminino só é alcançado com estímulo clitoriano. É mito ou verdade? Mito, né? O estímulo clitoriano é uma das formas de atingir o orgasmo. Tem o estímulo vaginal, né? O ponto G que está na vagina, que a gente até hoje não sabe onde que ele está, mas ele está lá, né? O que é o ponto G? E onde? Não me faça pergunta difícil. De onde vem esse mito? Pois é, o ponto G eu estou achando que é mito, viu? Eu não sei dele. E aí tem mulheres que têm essa suprema felicidade de alcançar o encontro... Com a penetração, né? Porque não é a maioria das mulheres que tem orgasmo com a penetração vaginal, né? A maioria é clitoridiana mesmo. Mas algumas têm realmente com a penetração, com o sexo oral, né? Então, o clitóris é o ponto principal de orgasmo, mas não é o único. A outra questão é essa, é mito ou verdade que os homens são responsáveis pelo prazer da mulher? Mito ou verdade? Mito, né, gente? Olha, quem escreveu esse roteiro foi uma mulher que queria me dar uma rasteira aqui para eu falar uma coisa dessa. Porque... É mito, mas que fique né, claro hoje, no Dia Internacional da Mulher, que é um mito achar que o homem é responsável, assim, de forma alguma. Tem as que preferem até só a masturbação, que acha que vai do jeito que elas gostam, no tempo dela, né? Sem a presença masculina, então... puxa vida, né? É uma pretensão imensa e eu acho que é uma tristeza imaginar que alguns homens ainda pensem dessa forma. Pior que pensa, né? A outra questão é a seguinte, a mulher que não tem filhos é menos feminina do que as mulheres que têm filhos. Mito ou verdade? Mito, né? Isso, a questão da maternidade não interfere na feminilidade da mulher, né? De forma alguma. A senhora tem percebido que aumenta no consultório o número de mulheres que decidem não vivenciar a maternidade? Com certeza. Eu até às vezes fico assim, porque chega assim, casais novos, né? E eles já com vasectomia realizada, ela querendo fazer ligadura de trompa, por decidirem que não querem ter filhos. Até conversa, porque pode ser uma ideia que mude para frente, para não tomar uma atitude tão definitiva, né? Mas aumentou demais. Como é essa legislação da mulher que quer fazer uma ligadura de trompas sem ter filhos?
É possível fazer isso? É possível, mas é um processo trabalhoso também. O plano de saúde vai autorizar, mas vai requerer burocracia nisso aí, mas é possível. Porque no SUS parece que ela precisa já ter tido dois filhos. 2 filhos, né? Terceira cesárea, né? Então, eles contam como pré-requisito para autorização a maternidade, né? Mas O que a senhora acha disso? eu, particularmente, acho que assim, é definitivo demais para se tomar uma atitude dessa, sendo que tem outros métodos que ela pode evitar a gestação sem ser algo definitivo, como a ligadura, né? A opção de não querer filho, isso eu respeito. Mas tem, por exemplo, o DIU, que dá para ela 10 anos de contracepção. Então, eu acho que já partir para a ligadura é meio radical. Eu acho que é esperar amadurecer um pouco, porque às vezes o casamento dissolve, ela vai ter um outro parceiro, que a gente vê muito disso, que ele quer ter filhos, e aí ela volta querendo reverter a ligadura e nem sempre isso é possível, né? Então, a resolução de não ter filhos, respeito plenamente nesse mundo que a gente está vivendo hoje, realmente a gente tem que pensar mais. Agora, já ter como um método definitivo, porque a ligadura e a vasectomia são métodos de contracepção definitivos, né? Eles têm um índice de falha baixo, mas a gente tem que considerá-los como definitivos. Então, já partir para isso, eu acho que é meio radical, porque a gente muda de ideia, né? E aí a gente vê elas sofrendo, querendo ter filhos e não conseguem. Mas, de qualquer forma, há de se respeitar a decisão, Sim, né, doutora? A outra questão é essa, doutora Valéria. A mulher tem direito à contracepção e a escolha dela o método ideal para evitar a gravidez. Mito ou verdade? Verdade. Até quem filma é verdade, né? Verdade. A escolha absoluta. Total. E no caso de interromper a gravidez, agora a gente está falando de um tema muito Esse delicado, é polêmico, né? Porque aqui que é o aborto. Aqui no Brasil ainda não é legalizado, né, o aborto por vontade, né? São 2 situações em que se tem o apoio judicial, né? É o aborto decorrente de estupro e o risco de vida materno. Fora isso, realmente, ela está indo contra o que é a lei no nosso país. Aí entra questões religiosas também, né? Então, é outro assunto que a gente tem que sentar, a gente como médico respeitar a opinião dela, dar o apoio que for preciso, mas quem define é ela, né? Mulheres devem se consultar uma vez ao ano, pelo menos, com um profissional ginecologista. Mito ou verdade? É uma verdade que está mudando, mas é verdade, né? Porque eles estão mudando o protocolo de rotina ginecológica. No SUS, por exemplo, a prevenção já é feita de 3 em 3 anos. Mas não necessariamente ela tem que ir ao médico só de 3 em 3 anos. A gente tem que fazer o exame, olhar se tem alguma alteração, tem a mamografia, os ultrassons. Então, eu continuo orientando visita pelo menos uma vez ao ano. Então, verdade. A outra questão é essa. Após a menopausa, a mulher pode ter prazer sexual. Mito ou verdade? Verdade. Graças a Deus é verdade, Opa, né? A vida segue, né? Segue, tem muitas opções de reposição hormonal, muita coisa. Então, só não tem quem não quer, né? Ou quem já teve problema a vida inteira, aí na pós-menopausa vai continuar tendo. Sim. Mas quem já teve uma vida sexual prazerosa a vida inteira, perfeitamente normal. Né? A gente sabe que a frequência sexual costuma diminuir nos casais nesse período de pós-menopausa, mas o orgasmo e o prazer permanecem, né? Meninas devem ser orientadas por profissional de saúde sobre a chegada da menarca. Mito ou verdade? É verdade, eu acho que é uma orientação correta, né? Mas a gente vê que nas escolas também eles já dão uma orientação. Então, elas chegam no consultório para a gente, para essa primeira orientação, mas já tendo muito conhecimento. Mas eu acho que quem realmente tem que dar a informação são os profissionais da saúde, enfermeiras, os médicos. Sim, né? E isso já também coloca um hábito dessa necessidade de uma consulta, de uma troca de ideias, uma relação de confiança com o profissional ginecologista. Que aí quando ela chegar a precisar, ela já tem um conhecimento, porque a gente sabe que eu atendo muito adolescente, tá? A primeira ida é elas nem abrem a boca, a gente pergunta o que aconteceu, mãe, fala você que eu sei que me trouxe. Aí depois você vai conversar, então no primeira consulta a gente nem faz muito exame, então deixa ela pegar confiança na gente
E aí, realmente, quando iniciar a atividade sexual, elas já vêm até sozinha para pedir o método de contracepção, né? Então, realmente isso. E a diferença da relação do cuidado com a saúde que os homens têm das mulheres é gritante, talvez justamente por questões assim. Desde cedo ela se habitua a esse cuidado. E com o menino ninguém tem esse cuidado de levar a um médico, né? Exatamente. E se leva, o médico às vezes vai achar desnecessária a ida do menino lá. Por que trouxe, né? Deveria ser igual normal, também, normal, né, doutora? Toda mulher tem o direito de fazer um plano de parto. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. E no início eu falei das mudanças da obstetrícia, né? E é uma mudança que realmente aconteceu. É sentar, conversar com o médico e programar. Ela falou, olha, tem as que têm pavor de parto normal, tem as que querem parto normal, e dentro da evolução da gravidez a gente consegue ir conversando e organizando o que vai ser feito. E né? entender as intercorrências normais que podem mudar o caminho. Muda o plano, né? Mudar o plano, né? Também, falando de internet, de redes sociais, às vezes existe uma obstinação por um determinado tipo de parto e, às vezes, ele não vai ser possível. Não é possível, né? Às vezes tem as intercorrências da gravidez que a gente tem que ter uma mudança, às vezes, até brusca, né? Por exemplo, a pré-eclâmpsia, que é uma coisa que acontece numa gravidez que, às vezes, está indo normalzinha, assim, aparentemente, de repente ela tem um pico de pressão e você tem que resolver de um dia para o outro. Nessa situação, às vezes, não dá nem para conversar muito mais com ela, né? Informar as medidas que serão necessárias daí para frente. Mas isso eu acho que é uma conversa que a gente tem que ter lá no início do pré-natal, informando que isso pode acontecer. Para ela saber. E a última questão aqui, doutora Valéria Campos, é o seguinte, é mito ou verdade que o prazer feminino é mais complexo do que o prazer dos homens? Difícil essa. Eu acho que é mito, sabe? Eu acho que o prazer em si tem a mesma conotação. A forma de encarar o sexo é diferente. A mulher complica um pouco, né? A relação sexual para ela A senhora que está dizendo. Eu não falei nada. O sexo para a gente tem uma conotação diferente. Hoje não é dia de desagradar nenhuma mulher, né? Do mundo. Então... Mas a senhora está dizendo uma coisa importante. Eu acho que sim. O homem é mais prático. Problematiza um pouquinho, mas pouca coisa. Muita coisa interfere no sexo, né? Muita gente vai para a cama junto ali, né? Então aí acaba. E o homem é mais focado. Então eu acho que a resposta sexual é praticamente a mesma. É excitação, orgasmo, platô, isso é para homem e para mulher. Agora, a forma de pôr isso em prática, eles são mais simples. Sim, mas a educação, a estrutura sexual masculina também é simplória. Facilita, né? Facilita e atrapalha ao longo da vida a falta de mais informação, de outros valores que seriam importantes. O sexo para a mulher, na educação, é uma coisa muito vista assim, com muito pudor e muito tabu, né? Para o homem, o sexo é sempre mais livre, né? Então, isso aí a gente já vai trazendo. Sim. Hoje a gente está tentando mudar essa situação, mas realmente para a mulher é mais maçante, né? Doutora Valéria Campos, ginecologista do Hospital Felício Roxo, aqui abrilhantando a nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado, sucesso na jornada. Foi um prazer. Foi uma alegria para a gente. E a gente volta daqui a pouco com mais saúde e bem-estar no Dia Internacional da Mulher.